2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Assim diz o Senhor nosso Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus maravilhoso, santo é o teu nome, grandioso é o Senhor. Nos prostramos diante de tua presença e rogamos, ó Deus, o teu auxílio, a tua ajuda. Precisamos de ti, Senhor. Estamos diante da tua palavra que agora será exposta. E pedimos, ó Deus, que sejamos confrontados por ela, edificados, mas também consolados, Senhor. Que o teu povo, nessa manhã, responda adequadamente ao sermão, à pregação, entendendo, ó Deus, se é que ainda há alguma dúvida por parte de alguns, a natureza dessa ordem de pregar a palavra, de como, enquanto igreja, devem responder a isso, conhecendo a responsabilidade dos pregadores e andando, ó Deus, conforme a tua vontade. Oramos com o perdão dos nossos pecados, confiando em ti, Senhor Deus, que abençoa toda a pregação fiel para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos acerca da sabedoria divina, muitas coisas vêm à nossa mente à luz da sua revelação. Logo de cara, você pode pensar a respeito da criação, de como, através da criação, da revelação geral, e aqui como a palavra de Deus expõe de forma tão detalhada, a riqueza que há na criação do Senhor. E nessa criação do Senhor, nós observamos, dentre outras coisas, a sua sabedoria sendo exposta, sendo demonstrada, sendo revelada a nós. Mas a sabedoria divina não é vista apenas na criação. Você pode observá-la também na salvação. Como Deus, Ele planejou, como Ele arquitetou um plano tão perfeito, tão glorioso de salvar o seu povo, de redimir o seu povo dos seus pecados. E aí você também observa a profundidade, a riqueza da sabedoria divina. Sim, na criação, na salvação e em outras áreas também. Mas falando da salvação, só que de forma mais específica acerca do meio pelo qual Deus instituiu a maneira dessa salvação ser anunciada, nós também observamos a sabedoria divina nesse aspecto. Ou seja, como é que Deus Ele ordenou que a salvação que Ele projetou, que Ele planejou, fosse anunciada, a saber, através da pregação da palavra. É através da pregação da palavra, é através do anúncio público das Sagradas Escrituras que nós vemos a salvação do Senhor Deus ser anunciada a todos os povos. E nesse aspecto, observamos também a profundidade dessa sabedoria divina. Você pode observar isso ao longo de toda a revelação bíblica. Por exemplo, ao longo do Antigo Testamento, você pode confirmar vendo o testemunho que Deus deu de si mesmo através dos profetas que Ele levantou. Profetas que diziam, assim diz o Senhor. Eles eram os porta-vozes de Deus, aqueles que falavam em nome do Senhor. Quando chegamos ao Novo Testamento, se você estiver atento a isso, na verdade, se você nunca parou para pensar nisso, deixou de perceber algo tão óbvio, tão nítido na palavra de Deus, que o único Filho de Deus, dele, o próprio Deus, o fez um pregador. Alguém que anunciasse a sua palavra. Não apenas Cristo, Ele é o maior de todos os pregadores, mas também no Novo Testamento observamos João Batista,
aquele que preparou o caminho do Senhor, anunciando assim a chegada do Messias, um pregador. Quando você passa para os 3 anos de ministério de Cristo, você observa que ele também comissionou outros homens para proclamarem a sua palavra, para serem assim porta-vozes de Deus, pregadores do Evangelho. Isso é observado especialmente em Atos, quando depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos saem a proclamar a sua palavra. E se você já fez um estudo um pouco mais detalhado acerca do livro de Atos, já deve ter observado que 1 em cada 4 versículos daquele livro é um sermão ou o equivalente a um sermão. Sim, Atos dos Apóstolos está recheado de sermões apostólicos. De tal maneira que nós poderíamos chamar o livro de Atos de pregação dos apóstolos. Não somente o livro de Atos, meus irmãos. Em todo o Novo Testamento nós observamos a importância da pregação da palavra. A carta aos Hebreus, por exemplo. A epístola aos Hebreus, ela é um sermão. Um sermão pregado aos Hebreus e pregado a nós. Sim, de capa a capa. No Antigo e no Novo Testamento, há uma ênfase na centralidade da pregação da palavra. Deus instituiu este meio de graça como o mais poderoso, como o principal meio para a salvação de pecadores e para a edificação da fé desses pecadores já redimidos. Quando você vai para a história da igreja, você vê também que toda vez que a igreja esteve nos seus pontos mais altos, os seus pontos mais gloriosos da história, foi quando Deus levantou pregadores fiéis da sua palavra. Na Reforma nós temos um grande número de pregadores, que vai de Lutero a Calvino, de Zwinglio a Bullinger. Homens que Deus comissionou para trabalharem na reforma da igreja, começando especialmente pela pregação da palavra. Outra era, e chamada assim uma era de ouro da história da igreja, é a era dos puritanos, onde Deus levantou gigantes sobre a terra, homens que caminharam ali na ilha europeia para anunciarem a palavra de Deus também. Tantos homens, John Owen, Thomas Watson, tantos homens. Meus irmãos, Deus sempre fortaleceu a sua igreja pela pregação da sua palavra. Isso não se deu apenas na reforma e pós-reforma, mas também em nossos dias. O Senhor Deus continua levantando pregadores para pregarem fielmente a sua palavra e assim cumprirem o seu propósito. Nenhuma igreja subiu mais alto do que o seu púlpito. Nenhuma igreja crescerá além do seu púlpito. Nenhuma igreja amadurecerá além do seu púlpito. Você precisa, como um crente em Cristo, estar sob a pregação fiel da palavra, para que haja tanto prosperidade e saúde espiritual para você e para a sua família. Estamos diante de um texto onde são as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras que vieram da pena inspirada daquele apóstolo. O ano é entre 64 e depois de Cristo. O local é Roma, de onde ele escreve. E ele está preso, escrevendo ao seu jovem discípulo, ao seu amado Timóteo. Estas são as últimas palavras que saíram daquela prisão. O que você falaria? O que você diria à beira da morte? Próximo de encarar esse destino, de morrer como mártir em nome de Cristo, por causa da causa de Cristo. Não é hora, meus irmãos, de cometer equívocos. Não era um momento ali para falar sobre assuntos periféricos, assuntos secundários. O momento aqui, mais do que nunca, é a hora de abordar aquilo que é de extrema importância. E quando Paulo dirige a sua palavra a Timóteo, na última de suas epístolas, isso é o que estava queimando em o seu coração, aceso pelo próprio Espírito Santo. Enquanto ele escreve essas palavras de despedida, ele diz: Timóteo, prega a palavra. E talvez você ouvindo isso até o momento possa responder: Alex, o que é que isso tem a ver comigo?
Eu não sou um pregador, eu não sou chamado para essa função. O que é que isso tem a ver comigo? Ora, lembre-se que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o seu povo. Mesmo quando o apóstolo Paulo escreve essa carta dirigida a um ministro, essas especificações que ele dá aqui, essas características relacionadas ao ministério, também devem ser absorvidas pela igreja como um todo, devem ser entendidas pela igreja como um todo. Precisamos compreender o que a palavra de Deus ensina acerca da natureza da pregação, da função da pregação, de como ela é importante, como ela é o centro da igreja e como os ministros devem ser fiéis a ela e a igreja responderem fielmente a ela. Essa manhã, meus irmãos, nós veremos esses versículos 1 a 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que pregar a palavra de Deus é a principal ordem a ser obedecida por todos os ministros de Cristo. Pregar a palavra de Deus é a principal ordem a ser obedecida por todos os ministros de Cristo. Veremos em 4 pontos, mas essa manhã faremos diferente. Veremos cada um desses pontos ao longo da exposição. Primeiro, quero que você observe a solenidade dessa ordem, no versículo 1. A solenidade dessa ordem, no versículo 1. Veja novamente o versículo 1. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo não poderia, meus irmãos, aqui ser mais sério e mais solene em sua expressão. A ideia aqui é justamente essa. Ele está dizendo: eu te ordeno solenemente. Eu te ordeno, Timóteo, solenemente. Esse termo aqui é um termo militar que emite uma ordem de oficial de alta patente para um soldado inferior. Paulo está ordenando que o jovem Timóteo, meus irmãos, se alinhe e siga as instruções que ele está prestes a dar, dizendo: Timóteo, preste atenção, eu estou ordenando solenemente aqui, preste atenção na ordem que eu irei lhe dar. Observe a natureza dessa fala de Paulo. Ela não é uma sugestão, não é aqui um pedido. Paulo está dando uma ordem, é um comando, não é uma opção para Timóteo. Ele não poderia ter ali a opção de escolher não obedecer. Se ele não obedecesse, ele seria desobediente a uma ordem direta de um apóstolo, inspirado por Deus. É o próprio Deus que fala com Timóteo, através apenas do apóstolo Paulo, e diz: Timóteo, eu te ordeno solenemente. Perceba que, além disso, ele cita aqui as testemunhas que estão presentes nesse momento solene, perante Deus e Cristo Jesus. O apóstolo Paulo traz a primeira e a segunda pessoa da Trindade para esse assunto, como se Deus Pai e Deus Filho, eles estivessem ao lado de Paulo, e eles estavam aqui falando em uma só voz. Sim, a ordem do apóstolo Paulo vem diretamente do trono de Deus. Timóteo, eu te ordeno solenemente. Lembre-se, você está diante da presença de Deus Pai, de Deus Filho, e mesmo que o apóstolo Paulo não mencione aqui a terceira pessoa da Trindade, não se esqueça que ela sempre também está presente, mostrando que a ordem que seria dada a Timóteo, ela seria cumprida na presença da Santíssima Trindade. Você consegue sentir o peso da solenidade disso? Da gravidade disso? Do quanto é sério o assunto? Do quanto o que Timóteo faria é algo de gravíssima importância, de enorme responsabilidade? E Paulo está dizendo, meus irmãos, eu vou colocar isso em outras palavras, para ficar mais claro ainda. Timóteo, você deve seguir o que estou prestes a lhe dizer, porque você, ele diz na sequência do versículo, será julgado por isso. Diz o versículo 1 ainda, que há de julgar vivos e mortos. Julgar vivos e mortos. Timóteo, você prestará contas ao cabeça da igreja no último dia, no tribunal de Cristo, se você seguiu ou não seguiu esta instrução que eu estou lhe dando. Paulo mostra também o peso da solenidade dessa ordem, apresentando aqui a realidade do julgamento, meus irmãos.
Timóteo seria julgado pelo que ele ensinou ou deixou de ensinar. É inevitável que nós nos lembremos essa manhã do que diz Tiago em capítulo 3, versículo 1. Tiago 3, 1 diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Que alerta importante que Paulo fez a Timóteo, que Tiago faz também em sua carta. Aqueles que são mestres na igreja, Deus promete exercer maior, duro juízo. Sim, há um julgamento mais rigoroso que será administrado àquele a quem Deus chama para pregar, porque ele prestará contas no último dia se ele seguiu ou não seguiu a instrução que lhe foi dada. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15. Começando do 12, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Todo o ministério de um pregador pegará fogo e não terá valor eterno algum se ele não edificou o seu ensino sobre ouro, sobre a prata, sobre a palavra de Deus. Se ele não proclama fielmente aquilo que Deus lhe ordenou a fazer, ele está edificando sobre coisas que são perecíveis e serão queimadas. Os irmãos, que Paulo está falando para Timóteo aqui é que haverá um tribunal divino, um tribunal divino no horizonte. Ele já se aproxima, à beira da eternidade. Como ele disse também aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é porque nós somos justificados pela fé somente, que isso significa que nós não iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Você está redondamente enganado se você pensa assim. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal do Cordeiro de Deus. Prestaremos contas ao Senhor, como um escravo tem que prestar contas ao seu mestre. E na vanguarda dessa ida ao tribunal de Cristo estão os pregadores. Todos aqueles que Deus chamou para proclamar a sua palavra, eles vão à frente e vão prestando conta do que ensinaram, de sua doutrina, de sua vida, de seu ministério. Não há como escapar disso, meus irmãos. Todos nós seremos julgados pelo Senhor, a começar pelos sacerdotes. E aí no final do versículo 1, para aumentar ainda mais a solenidade dessa declaração, Paulo acrescenta: pela sua manifestação e pelo seu reino. É como se ele dissesse: saiba, Timóteo, que Cristo aparecerá em breve, e quando ele aparecer, ele dirá: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sim, somos salvos pela graça de Deus, mas seremos julgados pelas nossas obras. Entenda isso. É claro que você não será julgado pelas suas obras no sentido de salvação. Se você já foi salvo pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente, não há nada das suas obras que contribuíram para isso e que nem vão fazer alguma diferença quanto à sua salvação lá no tribunal de Cristo. Mas as suas obras trazem consequências, trazem implicações com relação ao que você receberá do Senhor enquanto o seu galardão, a sua recompensa. Sim, as obras contarão, meus irmãos, nesse sentido. E todo pregador, ele será julgado no último dia pelas obras do ministério. E depois, aqui, logo depois que o Senhor Deus inaugurar eternamente o seu reino. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 1, nenhuma linguagem meramente humana
teria condição de dimensionar, de colocar em termos tão graves como está aqui, tão intensos como está aqui. Está dessa forma aqui, sim, uma linguagem humana, mas inspirada pelo próprio Deus. Deus falando com toda seriedade, com toda solenidade para o pregador Timóteo. E também para todos aqueles que têm uma Bíblia aberta diante de si, num púlpito, e anunciam isso a uma congregação. Solenidade. A ordem é solene. A ordem para pregar a palavra de Deus, ela é solene. Eu me lembro que há alguns anos, lá em Teresina, quando eu estava estudando, eu tive aulas de homilética, de pregação com um professor que os irmãos a maioria já deve conhecer, esteve aqui conosco, reverendo Rodrigo Broto. E eu lembro que os alunos, muitas vezes eles tinham, seminaristas, dificuldades em ir fazer o sermão de prova, pregar o sermão de prova na presença de outros seminaristas. Era assim que acontecia. Marcava-se o dia da pregação, lá no auditório, e aí, naquele dia, um ou dois pregaria a palavra, o professor da cadeira iria avaliar, fazer suas considerações, depois daria a nota, mas todos os alunos da sala e todos do seminário que quisessem ali estar presentes poderiam estar, inclusive outros professores, era aberta ao público. E aí criava aquele medo, poxa, vão me ouvir pregar aqui, vou ser avaliado na frente de todos, e seminarista então gosta muito de dar as cutucadas, né, no outro. Aquele receio, aquele medo de pregar a palavra por causa disso, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do que as pessoas irão comentar a meu respeito. A avaliação será feita. E aí o nosso professor Rodrigo Broto, ele falava o seguinte, que nós deveríamos lembrar sempre que antes de qualquer pessoa que esteja ouvindo a sua pregação, quem ouve a sua pregação, quem é testemunha da sua pregação, quem está aferindo a sua pregação, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ou seja, o temor gerado no coração do pregador deve fluir dessa verdade, dessa solenidade. Pregando diante de Deus, isso deve intimidar o pregador. Isso deve colocar todo pregador no seu lugar, na cara no pó, reconhecendo somente Deus como Senhor e soberano, e pedindo a Ele misericórdia, dizendo, Senhor, toda pregação que eu fizer, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não vou conseguir ser tão fiel como eu deveria ser, e assim, diante de Deus, temer. E não por causa de quem estará ouvindo. Não interessa se há, nesse sentido, não interessa se há um doutor em teologia sentado aqui, não interessa se há alguém aqui famoso no Brasil, pregador conhecido, renomado, sentado aqui, nesse sentido, não interessa para o pregador. Ele tem que pregar do mesmo jeito, com a mesma fidelidade, com a mesma força, com o mesmo temor diante de Deus. Diante de Deus, meus irmãos. Nenhum pregador pode e tem o direito de se intimidar diante de homem algum. Diante de homem algum. Além disso, essa ordem que é tão solene, que é tão séria, nos lembra, meus irmãos, o seu contexto, em que contexto ela está inserida. Lembre-se, a pregação ela é o ápice do culto solene, é o centro do culto. Se pudéssemos ilustrar, seria mais ou menos assim, imagine o culto como você subindo uma montanha. E você vai subindo em cada ato de culto, desde a chamada da oração, passando pela contrição, passando pela momento de edificação, de leitura da palavra, e você vai subindo a montanha, até que você chega a esse momento, o momento da pregação da palavra, você chegou ao cume do monte, ao topo da montanha. E quando a pregação se encerra, quando ela termina, você começa novamente a descer a montanha. Não significa dizer que na descida você é menos reverente, que é algo insignificante, não é isso. Mas que todo o movimento de subida, de descida, o que vem antes, o que vem depois, aponta e fortalece o que está lá em cima. O que fazemos antes é em preparação para esse momento, o que fazemos depois é em resposta a esse momento. Porque esse é o cume da montanha, é o mais alto. É o lugar mais alto que você pode chegar espiritualmente nessa terra. É na hora da pregação da palavra de Deus. No Santo dos Santos, diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Sim, é solene porque é no culto solene. É solene porque é o principal momento do culto solene. Como então nós temos respondido a isso, meus irmãos? Como nós temos nos comportado diante deste ato tão grave e tão solene? Sim, eu posso dizer isso. Alguns de nós têm se comportado de tal forma desrespeitosa, se levantando sem motivo justificável, o que não estou dizendo aqui, que não haja motivos que sejam legítimos, de saúde ou coisas de natureza semelhante, como acalmar uma criança. Eu estou falando de se levantar sem motivo legítimo. Você teria coragem de fazer isso diante de uma autoridade nessa terra que está falando com você em tom de autoridade, com firmeza, com altivez, dizendo: ouça o que eu estou lhe dizendo, filho meu. Você faria isso? Eu duvido muito, a não ser que você não estivesse nem aí para as consequências do seu ato. E por que fazemos isso diante da pregação da palavra de Deus? Por que fazemos isso diante de quando Deus fala conosco profundamente, solenemente, pela pregação da palavra? Ou então, alguns de vocês nem se levantam, permanecem imóveis em seus lugares, não estão de forma alguma interessados em se levantar, estão sentados, mas o pensamento ele vagueia para tão longe daqui, como se você estivesse do outro lado do mundo. Você está fisicamente aqui presente, você ouve com os seus ouvidos físicos a pregação, mas o seu coração está distante da pregação da palavra de Deus, domingo após domingo, culto matutino e culto vespertino, você não ouve com o coração. E isso, meus irmãos, é demonstrar irreverência para com esse momento tão solene do culto solene. Por último, antes do versículo 1, a gravidade desse ato deveria fazer tremer, deve fazer tremer, todos que já estão exercendo e ainda também aqueles que desejam exercer. Vocês ouviram o que o apóstolo Paulo falou aqui para Timóteo no versículo 1, e vocês ouviram que Tiago reforça no capítulo 3 de sua carta, e outros textos também corroboram nesse mesmo intuito, mostrando o quão sério é, o quão grave é ensinar ao povo de Deus publicamente. Por isso que todo aquele que deseja tal coisa, por mais que a palavra de Deus diga que em si não há nenhum problema em desejar isso, pelo contrário, deve considerar, antes de tudo, a gravidade de ato tão solene. O que você tem desejado para a sua vida, se esse é o seu caso? Em si é legítimo o desejo, e orar a respeito disso, mas sempre considerando o quão sério é ensinar ao povo de Deus publicamente. Eu não tenho nenhuma dúvida que aqueles que se colocam em nossos dias como mestres, tentando de toda forma ensinar a igreja local, tentando ali pela força ensinar a igreja local, sem serem autorizados pelo conselho, sem receberem nenhum tipo de chamada, pelo menos não pública ainda, não ponderam acerca dessas palavras. Não ponderam. Não pensam a respeito disso, na solenidade que é isso. Porque se pensassem, iriam primeiramente pedir, solicitar e aguardar até que chegasse a permissão da autoridade que Deus colocou na igreja. E aí, reconhecendo a vocação, aí sim tem todo o espaço para atuar. Mas agir a revelia já é uma demonstração clara de que não pondera na solenidade que é proclamar a palavra de Deus publicamente. Isso é grave, meus irmãos. A ordem para pregar a palavra de Deus, ela é solene. Mas, em segundo lugar, observe no versículo 2 a substância dessa ordem. Você viu a solenidade, agora você verá a substância dessa ordem, versículo de número 2. O apóstolo Paulo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Eu quero que você observe que, não apenas nesse versículo 2, mas nesse contexto do capítulo 4, nós temos aqui alguns verbos usados pelo apóstolo Paulo que estão no imperativo. Você observa aqui no versículo 2, há 5 verbos aqui no imperativo, que demonstrarão a substância dessa ordem. Mas lá no versículo 5, que nós chegaremos
mais para frente. Também o apóstolo Paulo ele utiliza mais alguns verbos no imperativo, que demonstrarão uma outra característica da ordem de pregar a palavra. Então tem isso em mente. Há aqui pelo menos 9 verbos, nesse contexto do capítulo 4, do 1 ao 5, que mostram a ordem no imperativo de maneira forte, de maneira firme, da parte de Deus através do seu apóstolo. No versículo 2, 5 desses verbos mostram aqui para nós essa substância da ordem. Veja aqui o primeiro verbo logo que ele diz, prega. Prega a palavra. Esse verbo aqui, meus irmãos, ele serve como uma espécie de guarda-chuva, onde todos os demais verbos que eu citei aqui, que eu disse que estão presentes, melhor dizendo, os 8 demais verbos, estão debaixo deste verbo principal. Prega a palavra. Prega a palavra. Essa é a grande ideia. Veja que o apóstolo Paulo não diz para Timóteo, dê uma aula sobre a palavra. Ele não diz, compartilha a palavra, linguagem bem comum em nossos dias. Ele não diz, fale a palavra. Ele não diz, sussurre a palavra ou gere entretenimento, divirta o povo com a palavra. Ele não diz isso, ele diz claramente, prega a palavra. E a palavra que pregar, ela tem a ver com elevar a voz. Declarar a palavra de Deus com todas as dinâmicas e os seus aspectos que acompanham uma proclamação pública. Ela é extraída, meus irmãos, essa palavra do contexto de sua época. Ela era usada naquela cultura. César, o imperador, ele tinha os seus arautos no palácio. E sempre que o imperador, que César, emitia um decreto imperial e queria distribuí-lo aos 4 cantos do Império Romano, ele convocava os seus arautos para serem trazidos à corte interna. Ali, os arautos de César, eles recebiam a mensagem que deveriam levar, que deveriam anunciar ao povo. Eram despachados pelas estradas e iam às cidades vizinhas. Eles iam para o que para nós seria chamado de uma espécie de praça da cidade ali. Reunia-se as pessoas ao redor dele e o arauto colocava as suas mãos assim e falava para todos aqueles que estavam ouvindo, erguia a sua voz e dizia algo mais ou menos do tipo, ouvi, hoje Roma obteve uma grande vitória, anexamos outro reino ao nosso império. Ou então ele poderia anunciar o arauto, ouvi, hoje César tem um filho, há um herdeiro ao trono de Roma. O arauto não tinha que entrar em negociações com aqueles que estavam ouvindo, ele não tinha permissão para reter qualquer parte da mensagem, ele não tinha permissão para adicionar alguma coisa, para modificar aquele documento, para dar a sua opinião pessoal sobre a mensagem. Ele não deveria parecer também com o bobo da corte. Ele estava representando César e deveria falar com a autoridade de César e com a dignidade que ele representava da alta corte de Roma. E uma vez que ele tivesse dado a mensagem, ele deveria se reportar imediatamente a Roma, entrar novamente no palácio e prestar contas de si mesmo a César, se ele tinha sido fiel ou não no cumprimento daquele dever. E se ele não tivesse transmitido a mensagem de forma completa, de maneira fiel, ele pagaria com a própria vida. Esta é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui. Timóteo, a semelhança de um arauto de um imperador, a semelhança daqueles que anunciam a mensagem dos reis, Timóteo, prega a palavra. Meus irmãos, Timóteo entendeu isso daqui exatamente no mesmo momento que ele leu, certamente. Ele foi chamado não para, como eu disse, sussurrar a mensagem, não para simplesmente dar instrução pela mensagem. Proclamar a palavra envolvia desde aquele tempo, envolve nossos dias também. E além disso, é anunciar e proclamar a mensagem que lhe foi confiada. Perceba o quão importante é para Deus não apenas o que o pregador diz, mas também a maneira como ele diz. À medida que ele prega, que todo pregador anuncia a palavra de Deus,
deve existir um elemento de intensidade, de fervor, de urgência e dignidade. Deve existir um senso da importância dessa mensagem que está sendo trazida dos tribunais superiores do céu, do cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, e a pregação deve vir com todos os elementos de uma proclamação pública da verdade, porque para Deus não apenas o conteúdo importa, mas também a maneira de entregar esse conteúdo. Pregar a palavra, meus irmãos, envolve sim o que eu estou fazendo nesse exato momento. Não entenda isso como se estivesse dizendo a vocês que pregar fosse estar gritando sem parar na altura mais elevada possível, como pregadores aí fora fazem, e sem nenhum tipo de conteúdo, sem nenhuma substância nessa mensagem. Mas pregar envolve sim elevar a voz como um anúncio, não é uma conversa, não é nem mesmo uma aula, é uma proclamação, é um anúncio público. Há um senso de urgência, de chamada, de convocação, dizendo: ouçam, prestem atenção, Deus fala com vocês. Então não pode ser isso falado de uma maneira como se fosse uma conversa baixinha. Não cabe para a pregação da palavra. Veja a importância de como Deus ele utiliza homens para isso, e até mesmo reprova homens pela sua providência. Lembro-me agora de Charles Spurgeon, que tinha o costume de, quando observar em seus alunos ali de pregação a falta de uma voz mais elevada para proclamar a palavra, ele dizia: a providência já te desaprovou. Então você reaja: mas como? Que pregador ele é tão rude, tão pesado em sua fala? Como se ele tivesse que falar algo para agradar. Como se ele tivesse que condicionar a maneira de pregar a palavra de Deus para agradar jovens. Certa feita, um rapaz perguntou a Martyn Lloyd-Jones qual era a diferença entre pregar e ensinar. Qual é a diferença entre pregar e ensinar? E Lloyd-Jones deu uma resposta que se tornou clássica. Ele disse: meu jovem, se vocês têm que me fazer essa pergunta, qual é a diferença entre pregar e ensinar? Certamente você nunca ouviu uma pregação. Você nunca ouviu uma pregação. Porque pregar, meus irmãos, a pregação ela começa com um ensino de fato. Mas depois ela muda para uma marcha mais elevada. Uma trajetória mais elevada da mensagem. Com um objetivo mais elevado. Sim, a pregação ela instrui, mas não apenas ela instrui a mente. Ela também inflama o coração. Ela desafia a vontade do ouvinte e convoca a decisão do seu coração para obedecer ao que está sendo falado. Um ensino, uma instrução pode terminar assim. Ele simplesmente, você recebe instrução, você recebe conhecimento do que está sendo falado. Isso tem que ser feito assim. Mas a pregação, ela envolve também a exortação. Ela lhe chama a responder em obediência. A pregação, ela contém a leitura do texto, a explicação do texto, que é essa instrução, e também a aplicação do texto. É mostrar para os ouvintes o que é essa palavra, o que esse texto tem a ver diretamente com a sua vida nesse exato momento da história. E você aplicar a sua vida, você viver de acordo com essa verdade. Percebe? A pregação vai além. Vai além do ensino. Vai além. Sim, a pregação inclui instrução, mas também correção, confronto, persuasão, exortação, edificação, motivação, afirmação, evangelização, convocação e consolação. Tudo isso está presente na entrega da mensagem. Deveria haver uma única mensagem saindo dos lábios de Timóteo. Ele não poderia pregar a sabedoria desse mundo. Ele não poderia ser um porta-voz de Atenas e permitir que os filósofos do seu tempo falassem através dele. E nenhum pregador pode fazer isso. Mas pregar a palavra. É o que Paulo diz. Veja o conteúdo. O conteúdo é a palavra. Volte só um pouquinho. Capítulo anterior, capítulo de número 3, versículo de número 16. Ele falou disso no final do capítulo 3, no final do capítulo anterior. Qual é o conteúdo ali do que Timóteo iria pregar? Veja a partir do versículo número 14. Capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, prega essa palavra. É essa palavra. O único livro inspirado por Deus. E por isso, não só por isso, mas também por isso, que nós, protestantes, diferenciamos dos papistas. Não é palavra e tradição, e magistério, é palavra e palavra somente. Porque somente ela foi inspirada por Deus, é singular. Somente a palavra de Deus é inspirada, inerrante, pura, não adulterada, infalível, autoritativa e suficiente para o povo da aliança. É essa palavra, meus irmãos, que é invencível. É essa palavra que tem que estar nas mãos, aberta, num púlpito e sendo explicada e aplicada todo culto solene. Você percebe a enorme contradição que é afirmar cada uma dessas proposições acerca da palavra de Deus e ainda assim não pregar esse livro? Não é verdade, não é a realidade que nós temos visto em nossos dias e, na verdade, sempre existiu isso. Em nossos dias tem uma proliferação de pregadores que afirmam mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, mas não anunciam a palavra, não proclamam a palavra. Isso é uma contradição. Como um homem pode crer nisso tudo acerca da Bíblia, se é que ele crê mesmo, e ele não anunciar isso? Não tem nenhuma mensagem que ele tenha recebido, não tem nenhum livro, não tem nenhum conhecimento que ele adquira que se compare a este daqui. Então por que ele vai substituir esse texto por qualquer outro texto? Sim, meus irmãos, eu lembro a vocês, Timóteo não tinha escolha a não ser pregar a palavra. Todo pregador tem a mesma responsabilidade que Timóteo. Não precisamos de menos Bíblia em nossas pregações, em nossos cultos. Pelo contrário, precisamos de mais Bíblia, mais Bíblia, mais Bíblia. Veja a sequência. Os verbos próximos aqui de prega a palavra, eles definem e ditam como Timóteo deveria pregar a palavra. E não somente Timóteo, mas todos os pregadores. Nenhum pregador ele é livre para reinventar a pregação ou para pregar de acordo com a forma que a cultura lhe ditaria. Vai ser melhor em nosso contexto pregar assim. Não. O padrão de como pregar a palavra de Deus, a substância e como isso deve ser feito, está colocado no cânon das Sagradas Escrituras, inspirado pelo Senhor, registrado aqui e preservado para nós. Esse é o modelo, esse é o padrão. O pregador não pode fugir disso. Isso era verdade nos dias de Timóteo, isso é verdade em nossos dias. Em cada geração, em cada século, em qualquer continente, permanece a mesma ordem, permanece a mesma obrigação. Todo pregador tem que anunciar com esse padrão aqui. Observe os 8 verbos na sequência, na verdade os 4 primeiros aqui do versículo 2, depois de pregar a palavra, e veja como Paulo expressa aqui essa substância. Entenda que esses 4 que são mencionados depois de pregar a palavra, e os lá do versículo 5, não é que Timóteo tinha a opção de escolher entre quais é que ele iria seguir. Eu estarei sim seguindo aqui a pregar em todo o tempo, mas eu não vou ser paciente. Não. Os 4 mencionados após o prega a palavra no versículo 2 e os outros 4 no versículo 5, eles são obrigatórios para Timóteo. Como elos de uma corrente, eles não poderiam ser quebrados. Timóteo tinha que anunciar a palavra com todos eles presentes. O primeiro é, versículo de número 2, insta quer seja oportuno, quer não. Ou seja, Timóteo, esteja pronto. Esteja pronto. É outro termo militar aqui, meus irmãos, significa estar em alerta vermelho. Estar pronto para pregar a palavra. Timóteo deveria estar com a sua espada desembainhada e pronto para usá-la num piscar de olhos. Preparado em toda e qualquer circunstâncias.
E deveria pregar a palavra de Deus quando isso fosse conveniente ou quando fosse inconveniente. Quando ele fosse bem-vindo ou quando ele não fosse bem-vindo. Quando as pessoas quisessem ouvir e quando as pessoas não quisessem ouvir. Prega a palavra em todo o tempo. Em qualquer circunstância. Como é lamentável, meus irmãos, nós temos visto em nossos dias a diminuição de pregação nas igrejas. E aqui eu estou falando em termos de quantidade mesmo. Vocês acham que ter 2 cultos numa igreja, como ocorre aqui, uma igreja reformada, é algo, em nosso país pelo menos, padrão? E entenda, com a palavra tendo centro, porque em igreja por aí tem 3, 4 cultos no domingo, mas é música em cima de música. Eu estou falando a palavra sendo o centro do culto solene, pela manhã e à noite. Você acha que isso é um padrão, que todo mundo, a maioria é assim? Em boa parte das igrejas de Fortaleza não tem culto matutino. Apenas a escola bíblica dominical. Somente isso. E as pessoas fazem aquilo, a maioria não vai para a escola bíblica, boa parte pelo menos, e elas preferem ir para o culto solene. Vamos dizer isso que eu já vivenciei e vejo ainda nesses dias. Doutrina, então, na quarta-feira, nem pensar. Mesmo que eu tenha disponibilidade para vir, eu não venho. Então tem ensino na quarta, não é pregação, mas é ensino e oração. Aí no domingo, dia do Senhor, só tem um culto nessas igrejas e ainda muitas vezes não é centrado na palavra. Quando você olha para a história da igreja, você vai ver que a prática de ter uma reunião semanal, pelo menos uma, porque em alguns contextos tinha ensino todos os dias, mas pelo menos uma reunião semanal de doutrina, de oração, e os 2 cultos solenes acontecendo no dia do Senhor, é um testemunho da igreja. A igreja fez isso durante muito tempo, entendendo que Deus prescreve isso na sua palavra, que a adoração a Ele deve ser feita pela manhã e pela noite no seu santo dia. Mas as pessoas escolhem, como se estivesse num restaurante, num self-service. Eu vou escolher, esse domingo eu vou no culto matutino, no outro eu vou no vespertino, e assim vão. E aqui entenda o contexto da minha fala. Eu não estou dizendo quando há uma causa que impossibilite, isso é legítimo. Estou falando de quem faz sem ter nenhuma justificativa legítima. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E os anos passam e as pessoas praticamente vão para um culto, e quando vão, pessoas que passam de semana após semana sem vir à igreja. Que tem muitas implicações. A principal delas, não estão sendo alimentadas pela palavra, que deve ser pregada em qualquer circunstância, a todo tempo, dos pregadores, e as pessoas rejeitam isso. Você ainda se admira com o fato de a igreja, eu estou falando em termos gerais aqui, ter se tornado tão anêmica em nossos dias, tão fraca? Cadê a pregação da palavra? E quando há, cadê o povo para ouvir? Segundo verbo, lembrando, depois do verbo pregar, eu não estou contando mais ele aqui, tá? Ele é o guarda-chuva, o verbo está por cima, e aí, segundo verbo aqui da sequência, ele diz: corrige. Há um apelo aqui do apóstolo Paulo agora na ação de reprovar. Significa expor o que está errado. A semelhança da luz que expõe aquilo que está nas trevas, o ministro, pela pregação da palavra, deveria reprovar, deveria expor o erro, ou deve expor o erro. Sim? Pregar a palavra envolve expor atitudes erradas, doutrinas erradas. Sim, envolve expor o erro no púlpito, e aí entenda isso, pela pregação, pela explicação e aplicação do texto, não no sentido de nominalmente citar a pessoa, não é isso, mas na explicação e aplicação do texto, expor o que está de errado na vida das pessoas. No caso, Deus faz isso pela pregação. Esse é um dos papéis do Espírito Santo de Deus. Ele veio para convencer o homem do pecado. Do pecado, meus irmãos. Expondo através da sua palavra. Em seguida ele diz: repreende. A repreensão aqui significa cobrar bruscamente. Pedir arrependimento pelos erros cometidos. A ideia de instaurar um processo contra aquele que não cumpriu a lei. Sim, o pregador deve não apenas reprovar, isto é, expor o que está errado,
mas também repreender, a fim de mostrar o que deve acontecer para corrigir isso. Deve haver arrependimento. Colocando assim em termos mais claros, quando o pregador corrige, ele está expondo o erro, expondo o pecado. Quando ele repreende no mesmo sermão, ele está dizendo o que a pessoa deve fazer. Arrependa-se, mude, converta-se. Em seguida vem a palavra, o verbo exortação aqui, ele vai dizer exorta. Exorta. Significa chamar para o lado. É a ideia de suplicar, persuadir, convocar. Chamar a ação. É isso que a pregação faz, ou pelo menos que toda pregação deveria fazer. E observe, meus irmãos, mais uma vez, como a pregação ela vai além da instrução que é dirigida à mente. A exortação, ela é dirigida especialmente à vontade, para convocá-la a responder a verdade que foi ensinada à mente. Pensa da seguinte maneira: o pregador, ele serve como uma espécie de advogado em um tribunal. Ele deve chamar o banco de testemunhas para apresentar o seu caso. Ele chama Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, e traz ali essas testemunhas para o registro público. Ele então apresenta as evidências, ele traz a prova A, a prova B, ele interroga as falsas testemunhas e expõe a falácia do argumento, do depoimento delas. E então, no final do julgamento, ele se dirige ao júri e ele reafirmará o seu caso. E então ele pede o veredito. É isso que toda verdadeira pregação faz. Apresenta as Escrituras, refuta falsos ensinos, traz evidências e depois exige o veredito. Como é que o ouvinte responderá a essa verdade? Eu pergunto a você nessa manhã: como você tem ouvido essa verdade? Quando a palavra de Deus lhe corrige, lhe repreende e lhe exorta, como você responde a este veredito? Como? Agora observe como o apóstolo Paulo diz como é que Timóteo deveria cumprir essa exortação. Dois aspectos aí presentes. Primeiro, paciência. A ideia de paciência aqui, meus irmãos, é de uma resistência sob dificuldades. Ser persistente diante da resistência. É uma alusão à resistência que Timóteo ele receberia dos seus ouvintes. Por isso, o jovem pastor deveria ser paciente, persistente e perseverante. Ele não deveria recuar. Ele deveria continuar trazendo a verdade com muita paciência. Veja, Timóteo, você vai corrigir, você vai repreender, você vai exortar e você o fará com muita paciência. Que desafio para todo pregador. Pense em você como um pai, como uma mãe. O quanto você precisa exercer de paciência no ensino com seus filhos. Não é assim? Eles teimam, eles desobedecem, eles lhe afrontam, eles lhe desonram, lhe desrespeitam, e você precisa ser paciente. E ensinar, ensinar e ensinar. Instruir, instruir, instruir. A semelhança disso, um pastor deve ser com as ovelhas, meus irmãos. Não é ser conivente com o erro, não é passar a mão em cima do pecado, não é acariciar a iniquidade, não é isso. Mas é ter paciência. Até porque dentro de uma igreja como essa, você tem pessoas diferentes como em toda igreja. Mais maduras, menos maduras. Pessoas que têm um nível de conhecimento maior da palavra, outros menos. Pessoas que estão em um avanço maior na sua piedade, outros menos. Sem falar então de pessoas que ainda nem experimentaram o evangelho, que ouviremos daqui a pouco. Então há muitas pessoas de diferentes tipos na mesma igreja. E se o pregador não for paciente, ele não tem como exercer o ministério. Não tem. Isso inclui também, é claro, paciência para responder muitas vezes as mesmas perguntas.
Quantas vezes seu filho pequeno não faz isso com você? Lá em casa a gente tem a prova disso. Pergunta a mesma coisa 10 milhões de vezes. E a gente fica já querendo perder a paciência. Na igreja é algo semelhante. Você já ensinou, já explicou, praticamente desenhou, disse de novo, já fez série de sermões, já pregou, passou alguns anos e a pessoa diz: eu não sei, eu não entendi ainda. Tem casos e casos. Há casos em que a pessoa realmente é dura de coração e realmente não quer se submeter ao ensino. Esse é um caso. Eu estou falando de quem tem dificuldades mesmo de entender, de compreender. Paciência. Paciência. Instrução. Refere-se aqui, meus irmãos, claramente à sã doutrina. Timóteo deveria fazer tudo isso. Corrigir, repreender, exortar com paciência, usando ou fazendo à luz da palavra de Deus. Essa é a instrução, pela palavra de Deus. Os puritanos diziam que deveria existir fogo no púlpito. O púlpito precisa estar em chamas. E o fogo, meus irmãos, ele possui, como você sabe, 2 elementos: luz e calor. Do púlpito, um púlpito em chamas, eu digo, um púlpito que tem a palavra aberta e sendo exposta fielmente, está pegando fogo. Este púlpito, ele tem luz, que é a luz da instrução, a luz do conhecimento, e ele tem calor. A presença do calor da paixão, da persuasão, o calor da exortação. Não é um sem o outro. O pregador não tem que escolher só luz ou só calor. Se a igreja tiver um pregador, um púlpito que seja apenas luz, ela será de um jeito. Se ela tiver um pregador que é apenas calor, ela será de um outro jeito. Agora, se a igreja tiver um púlpito onde haja luz e calor, ela estará sendo guiada pelo pregador que expõe a palavra de Deus como o próprio Deus deseja, com a explicação e a aplicação inflamada da sua palavra. A sua mente é iluminada e o seu coração pega fogo quando ouve a pregação da palavra. Mas veja, em terceiro lugar, o contexto dessa ordem. Você ouviu a solenidade da ordem, a substância da ordem, agora veja o contexto em que ela seria exercida, seria obedecida. O contexto aqui é um contexto hostil, versículos 3 e 4. Primeiro versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ao sair para pregar, Timóteo, ele tinha que ter a certeza disso. Haverão pessoas que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina. Eles não vão tolerar. Eles não irão recebê-los. Esteja ciente disso. Não ache que quando você começar a anunciar a palavra de Deus, todos, sem exceção, irão se curvar e irão ouvir, e começarão a elogiar e dizer que bom que temos agora um pregador fiel. Pelo contrário, haverá rejeição, hostilidade. Eles aqui, meus irmãos, se referem aos membros não convertidos de uma igreja, membros que não foram ainda regenerados, membros que não desejam ouvir todo o conselho de Deus, membros que não suportam ouvir a sã doutrina. São membros do corpo visível de Cristo, da igreja visível, mas não fazem parte, pelo menos não ainda, da igreja invisível. E aqui Paulo usa uma imagem metafórica. Eles querem, esse público, eles querem ouvir um pregador que não diga a eles o que eles precisam ouvir. Eles querem um pregador que dê tapinhas nas costas, massageie o ego. Um pregador que seja divertido. Um pregador que apele para a sua carne. Um pregador que não traga reprovação nem repreensão. Um pregador que derrame mel em seus ouvidos. Um pregador que faça coceira em seus ouvidos. No caso de carinho aqui, é claro. Acaricie seus ouvidos. Cócegas. E veja como o apóstolo Paulo é tão enfático. Eles acumularão para si mesmos. Esse é o coração do ímpio. Mesmo aqui, nesse caso ainda mais grave, num contexto de igreja, alguém que ouve o evangelho, mas não se converte.
Essas pessoas, elas mesmas, elas vão atrás desse tipo de gente. Por isso, quando você vê uma universal da vida, uma mundial da vida e outras pragas do inferno lotadas, você deve dizer assim: é juízo de Deus sobre eles. Eles querem isso. Eles gostam disso. Eles mesmos acumulam para si mesmos falsos mestres. E veja a ênfase: acumulam. São muitos. São muitos. Eles querem pregadores que cantem para eles: quão grande és tu! Mas em igrejas fiéis, meus irmãos, como disse Lutero, ou o pregador levará o povo a odiar os seus pecados, ou eles se levantarão e odiarão o pecador. Versículo 4 diz, ainda acerca desses homens, dessas pessoas, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Sim, a ideia aqui é de virar as costas. É um termo médico, meus irmãos, que significa desequilibrar uma parte do seu corpo. A ideia é essa. Quando ouvirem essa doutrina, eles farão isso. Virarão para o lado. Eles não querem ouvir. Se desviarão da verdade. Por mais que o pregador ensine, fale fielmente, esses obstinados aqui se desviam da verdade. E se entregam às fábulas. Ou seja, eles se desviam para os mitos, para as superstições religiosas extraídas dos poços secos e falidos da sabedoria mundana. É ali onde eles buscam a sua instrução, a sua doutrina, num conhecimento que não flui do trono de Deus, da sua revelação bendita, mas de homens caídos, que são governados pelo próprio diabo. Veja, é assim, ou é nesse contexto que todo pregador, ele em alguma medida tem que expor a palavra de Deus. Seja em alguns casos algo mais difícil, alguns enfrentam maiores dificuldades, em outros casos menos difíceis em comparação a esses, mas ainda assim todos têm que enfrentar isso. Em alguma medida, pessoas que não querem ouvir essa doutrina. Por isso Paulo já falou antecipadamente: seja paciente. Você vai encontrar de tudo, inclusive isso. Mas como é que você lida com esse contexto, Timóteo? Todo pregador. E a igreja precisa entender isso. Sendo firme. Sendo firme. Em quarto lugar, versículo 5, veja a firmeza dessa ordem. Versículo 5. Ele diz, o apóstolo Paulo, vamos por partes também. Ele começa, tu, porém, a semelhança do versículo 14 do capítulo 3. Ele diz, tu, porém, você quase que consegue enxergar o apóstolo Paulo apontando o dedo para Timóteo, dizendo, Timóteo, eu acabei de falar sobre eles, tu, porém, você, Timóteo, diferentemente desses, nesse contexto hostil, tu, porém, Timóteo, em primeiro lugar, ser sóbrio. Ser sóbrio. Ou seja, não se embriague com as coisas, com os falsos ensinos e com toda a tentativa de influenciar que esses homens sopram em seus ouvidos. Eles vão tentar lhe conformar de tal forma que você fique moldado de acordo com o desejo do público, o que o público quer ouvir. Não seja, Timóteo, atraído por esses desejos, pelo que eles querem que você pregue. Permaneça sóbrio, permaneça lúcido, permaneça firme e anuncie todo o conselho de Deus. Acerca da pregação de Martyn Lloyd-Jones, meus irmãos, logo quando ele chegou no início do ministério, as pessoas falavam acerca da sua pregação e diziam que toda essa pregação, quanta pregação há, precisamos mudar a nossa igreja, precisamos de uma outra estratégia, precisamos fazer alguma coisa diferente. Algumas pessoas disseram isso acerca da pregação de Martyn Lloyd-Jones. Sabe qual foi a resposta dele? Se você lembrar, ou se você não sabe disso, Lloyd-Jones, antes de entrar no ministério, ele era médico. E ele respondia,
Quando eu era médico, eu nunca permitia que o paciente prescrevesse a receita. Ele vai permitir no ministério? Ele iria deixar que as ovelhas, que as pessoas dissessem que deveria ser pregado no púlpito? Homens que fazem isso, homens que se dobram a isso, muito mais, e ainda mais com relação a deixar de pregar a verdade, são frouxos, não são firmes. Ainda sobre Lloyd Jones, quando ele chegou à sua primeira igreja a pastoreá-la, ela tinha um ministério de teatro. E o costume era, ali no país de Gales, naquela igreja, todo sábado, os jovens, as pessoas, eles se reunirem para fazer uma apresentação de uma peça teatral. Chamavam as pessoas e ali faziam a sua encenação. Aqueles grandes e maravilhosos atores de igreja, que você já deve ter visto, muitos por aí, frustrados de não terem sido atores, aí fora, querem fazer isso dentro da igreja. E aí, toda vez que eles iam fazer isso, eles removiam o púlpito do seu lugar e ali encenavam a sua peça. A primeira coisa que Lloyd Jones fez quando se tornou pastor daquela igreja foi prender o púlpito no chão. E anunciar com isso, e deixar bem claro para a igreja, que aquela igreja teria como centro da sua vida a pregação da palavra de Deus. O ministério da pregação da palavra será o centro dessa igreja. E isso era simbolizado pelo púlpito no meio da igreja. Em segundo lugar, Timóteo, diz o apóstolo Paulo, suporta as aflições, isto é, suporta as dificuldades, sofre o mal. Na igreja que Timóteo estivesse, ele enfrentaria, como eu já pontuei aqui, grande rejeição, resistência, dificuldades. São muitas, meus irmãos, que um pregador enfrenta, não apenas de pessoas que se levantam como não convertidos, tentando ali derrubar o pregador, persuadir o pregador, mas também outras circunstâncias, outras dificuldades no pastorado. O ministro dessa igreja, que ainda permanece como ministro dessa igreja, enfrentou e enfrenta muitas dificuldades. O próximo, da mesma forma. E assim sempre será. Pregadores, pastores enfrentam inúmeras dificuldades e a ordem da palavra de Deus é: suporta as aflições. Suporta. Isso não foi diferente com Timóteo. Não foi diferente com Calvino. Primeira vez que ele foi para Genebra, ficou ali por volta de 2 anos e depois foi expulso. Se você conhece a história, Jonathan Edwards também foi outro que foi demitido de sua igreja depois de anos pastoreando a sua igreja. Jonathan Edwards. Charles Spurgeon teve que enfrentar também um grande problema em sua denominação batista ali na Inglaterra. Todos os homens de Deus, e estou falando aqui só de homens que foram grandemente usados pelo Senhor, também enfrentaram um nível de rejeição, a ponto de que deixar a igreja. Todo pregador vai encontrar resistência, principalmente quando as pessoas não querem aprender a palavra, mas precisam continuar ensinando com paciência, sofrendo as aflições. Ele segue, faz o trabalho de um evangelista. E aqui, faz o trabalho de um evangelista, Paulo está lembrando a Timóteo que o papel de um pastor, de um pregador, é anunciar o evangelho sempre. E entenda isso, não é apenas anunciar o evangelho para os perdidos, para quem está fora da igreja visível, mas um pastor tem que anunciar o evangelho a cada dia do Senhor. Se criou um termo na igreja de chamar o culto de domingo, alguns chamam em alguns lugares de culto evangelístico. Você já deve ter ouvido isso. É o culto evangelístico. Em alguns lugares é o dia que as pessoas são orientadas ou até mesmo pressionadas a convidar um descrente. Traga o seu familiar, traga o seu vizinho, traga alguém que não conhece o evangelho para ouvir a palavra esse domingo, porque teremos um culto evangelístico. Qual é o problema de chamar uma pessoa para ouvir o evangelho? Em si, nenhum. Agora, com essa percepção, está completamente equivocada. Primeiro que o culto solene, ele é o culto para o Senhor, claro, e para, no sentido secundário, o povo da aliança. Não é para descrente. O culto aqui é feito pelo povo da aliança, prestando oração a Deus, então nesse sentido é para nós. Eles são estranhos ainda, não conhecem a palavra ainda. Então não tem que o culto ser
focado ou totalmente direcionado para a pessoa do ímpio. Não é o que fazem? No lugar de, como eu falei para vocês, o cume da montanha ser a pregação, o cume da montanha é o apelo. Fazemos tudo para chegar a esse momento, que é o momento mais importante do culto, onde iremos apelar o máximo possível para que o pregador venha à frente e sente no banco ali. Não. É errado por isso, mas também é errado porque todo culto, num certo sentido, é evangelístico. Todo culto é evangelístico. Que sentido? Todo culto apresenta o Evangelho. Deve apresentar o Evangelho. Em todo culto, o pregador está falando da obra de Cristo, do que Ele fez por nós. A sua vida de obediência à lei de Deus. A sua obediência ativa e passiva. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele nos redimiu nossos pecados. Ele ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso tem que ser anunciado em todo culto, em toda pregação. Isso tem que ser anunciado para os crentes, para a sua fé ser edificada sempre pelo Evangelho. Sim, você não tem que ouvir o Evangelho uma vez na vida, mas ouvir o Evangelho todos os dias, mesmo você que já é salvo. E também pelo fato de que o pregador não pode presumir que a sua audiência só contenha pessoas convertidas. É uma grande falha do pregador se ele considerar, se ele presumir que na sua audiência só há pessoas convertidas. Ele não pode presumir isso. Mesmo aqui que não tenha ninguém nos visitando nessa manhã, ninguém que nós saibamos pela sua vida, pela sua conduta que seja um ímpio, ainda assim o pregador não pode olhar para todos vocês e dizer assim: todos são convertidos. O Evangelho tem que ser anunciado com base nisso também. Porque pode, e muitas vezes há, pessoas em nosso meio que ainda não creram no Evangelho. Nasceram na igreja, estão há anos na igreja, mas não creram no Evangelho. Por isso, o pregador, nesse sentido, tem que ser um evangelista sempre. E eu digo nesse sentido porque quando a gente chegar lá em Efésios capítulo 4, nós veremos acerca do ofício, do dom de evangelista e o propósito dele e essas questões. Mas a priori, apenas mostrando para vocês isso, que há um sentido em que o pregador permanece sendo um evangelista sim, anunciando o Evangelho. Em último lugar, Paulo diz: cumpre cabalmente o teu ministério. Essa expressão, meus irmãos, ela é uma espécie de somatório do que foi dito. É uma conclusão de toda essa explanação. É como se Paulo tivesse, nessa sentença aqui, resumindo o que ele acabara de dizer. Lembre-se dos 8 verbos antecedentes. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. E aí ele diz: ser sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho evangelista e cumpre. Faz tudo isso porque você vai cumprir cabalmente o teu ministério. O verbo aqui tem a ideia de planificar, de completar, de preencher ao máximo. Timóteo, ele não poderia fazer as coisas pela metade, mas percorrer todo o caminho, todos os aspectos, anunciando a palavra de Deus, como Paulo tinha ensinado a ele. Paulo está dizendo: Timóteo, eu já guardei a fé, eu já completei a carreira, eu estou passando o bastão para você, Timóteo. Cumpre o teu ministério. Veja, mais uma vez, Timóteo não tinha a permissão de criar uma própria metodologia de pregação. Ele recebeu o modelo de como a pregação deveria ser feita. E eu repito isso para vocês, meus irmãos, está registrado na palavra de Deus. Todo professor de homilética em seminário, todo pregador que se dispõe a estudar a palavra de Deus e a aprimorar o seu dom, ele tem já o modelo aqui, em outros textos também, mas especialmente aqui, de como anunciar a palavra de Deus. Não inventando sua própria maneira, mas cumprindo o que Deus nos ordenou. É nesse tipo de igreja que você tem que estar. É debaixo de uma pregação fiel que você precisa estar. Uma pessoa que vai a uma igreja, ou que ela é membro de uma igreja, que não há pregação fiel da palavra, é semelhante a alguém que entra num restaurante, ela
pede ali o seu prato, ela não come, não é servida, ela paga por algo que ela não comeu e ainda dá gorjeta ao garçom. Ela não foi alimentada, mas ela financia o estabelecimento. É o mesmo que acontece quando alguém está numa igreja, dizimando, ofertando, sustentando aquele trabalho e não é alimentada pela pregação da palavra. Em contrapartida, aqueles que estão debaixo do ministério que a palavra é pregada fielmente, que o ministério é cumprido cabalmente, devem se empenhar em sustentar esse ministério financeiramente, com oração, com apoio, com os seus dons, com tudo que você pode servir para que a palavra esteja em evidência, a sua proclamação pública. Já falei isso outras vezes e sempre vou repetir quando for necessário. Quando você ouve o sermão emanando do púlpito fielmente, você tem que se ver como participante do sermão. Em mais de um aspecto. Um deles, esse que eu estou pontuando agora. Se você é alguém que sustenta o ministério da palavra, da pregação da palavra, financeiramente, em tudo, oração, tudo, você é participante. Você é participante. Se o evangelho tem chegado nesse lugar e em outros, é porque você também tem contribuído para isso. Você é um agente de Deus nisso. O pregador deve seguir o modelo apostólico, seguir a ordem de pregar a palavra. A igreja tem a obrigação de ouvir essa pregação e responder adequadamente a ela. Essas duas verdades, e aqui eu concluo, estão registradas também em nossos símbolos de fé. Vá lá para o nosso Catecismo Maior. Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 159. Perguntas e respostas já foram citadas aqui nesse púlpito, mas que cabem muito bem serem repetidas. Pergunta 159 do Catecismo Maior de Westminster. Como deve ser pregada a palavra de Deus por aqueles que para isso são chamados? Ou seja, primeiro nossos pais falaram acerca daqueles que pregam. Resposta: aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina, diligentemente, a tempo e fora do tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. E agora acerca de vocês, que são os ouvintes, pergunta 160, diz: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Resposta: é exigido dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Sim, quando você terminar o culto aqui, faça isso. Você é exortado pela palavra de Deus mais uma vez a fazer isso. Quando terminar o culto solene, não vá falar do Fortaleza, não vá falar do Ceará, não vá falar de besteira não. Fale da palavra de Deus ser pregada. Continua o catecismo dizendo que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. É assim que você responde à palavra de Deus. É assim que nós, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos responder de forma atenta, reverente. Essa ordem ela é solene. Essa ordem ela tem uma substância, um conteúdo que a própria palavra é pregada e deve ser pregada como Deus ordena. Ela tem um contexto, ela é pregada num contexto de dificuldade, muitas vezes hostil, e tem que permanecer firme. Firme. O pregador no púlpito e a igreja no banco. Sabe por quê? Pregadores vêm e vão. Em breve estamos despedindo de um pregador. E no futuro isso será de novo, e de novo, e de novo. E vocês devem permanecer firmes, fiéis à palavra de Deus. Jamais permitindo que suba a este púlpito alguém que não cumpra essa ordem, como Deus ordena. Começando pelo conselho e se estendendo por toda a igreja. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós essa manhã, para a sua glória.
Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra que é santa, por Tua palavra que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, a Tua palavra que foi inspirada pelo Senhor mesmo. Obrigado, Senhor, por nos admoestar, também por nos consolar, Senhor, nessa manhã. Temos a pregação fiel da palavra neste púlpito, já há alguns anos, e por Tua graça, por Tua misericórdia, ainda temos e continuaremos a ter, Senhor. E clamamos a Ti, que jamais se aparte dessa igreja a pregação da palavra, independente do ministro, seja ele quem for, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo continue falando a Sua palavra pelo Seu Santo Espírito ao Teu povo neste púlpito por séculos, enquanto o Senhor Deus não voltar, enquanto Jesus Cristo não retornar para se encontrar com a Sua igreja, que essa igreja permaneça fiel, Senhor Deus, sem jamais se apartar da verdade, sem jamais virar o rosto para a verdade, mas sempre amando a palavra, pedindo a pregação, clamando como o povo nos dias de Esdras, traga o livro, traga o livro. Ó Deus, que seja essa a nossa resposta nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, exalta o Teu nome, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.